Você já se sentiu humilhado? A palavra de hoje mostra que é justamente aí que Deus começa a te exaltar. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Eu só peço que você se inscreva, nos siga nas redes sociais e comenta. O seu comentário ele pode levar esse vídeo para mais pessoas que possam se identificar com a mensagem. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a liturgia de hoje nos apresenta, com a primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, e do versículo 30 a 31. O Salmo é capítulo 67 ou 68. A segunda leitura é Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19 e 22 a 24. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 14, versículo 1 e do versículo 7 a 14. Agora, a gente pode passar para a primeira leitura. Agora, na primeira leitura, em Eclesiásticos, capítulo 3, versículo 19 a 21 e do versículo 30 a 31, nos traz uma lição, uma das lições mais diretas e necessárias para a vida. A humildade abre portas que o orgulho fecha. O texto diz que quanto maior você for, mais humilde deve ser, porque é no coração simples que Deus se agrada. Esse conselho não é sobre diminuir de qualquer jeito. A humildade não é sobre ter baixa autoestima, mas sobre ter a perspectiva correta. É saber que todo talento vem de Deus. E que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que ele é. O orgulhoso confia em si mesmo e acaba caindo. O humilde, por outro lado, reconhece a sua fraqueza. Ele se coloca nas mãos de Deus e por isso encontra a verdadeira graça. E o texto ainda compara a humildade a um remédio que expia pecados. Ele mostra que quem é generoso com os pobres, quem desce para servir, encontra mais honra diante de Deus do que quem vive tentando aparecer. A generosidade é a prova concreta da humildade. Se a gente parar para pensar, quantas vezes na vida a gente corre atrás de reconhecimento, querendo ser visto, valorizado, aplaudido, buscando o topo da lista. Mas o Eclesiástico nos convida a interver essa lógica. Quem confia no Senhor não precisa de palco, porque já vive sustentado pela graça dele. Isso ecoa em outras passagens da Bíblia, como Provérbios 16, 18. O orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. E Filipenses 2,3, nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Essa humildade, essa honestidade com Deus é o nosso único caminho. E para nós, a pergunta é direta: será que eu vivo buscando me exaltar diante de Deus ou me humilhar diante dele? Bom, agora a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo Responsorial, capítulo 67 ou 68, o Salmo continua essa mesma linha da primeira leitura. Ele apresenta Deus como pai dos órfãos e defensor das viúvas, aquele que coloca os abandonados em família e dá força aos frágeis. Pensa bem nisso. O mundo valoriza o rico, o poderoso, o influente, mas Deus se inclina para o pequeno, o esquecido, o que não tem voz. Ele faz justiça, não dando palco para os fortes, mas levantando os que mais precisam. Essa é a lógica de Deus. Ele não está nas alturas inacessíveis. Ele está no chão, cuidando de quem não tem ninguém para cuidar. Ele está dando força a quem se sente frágil. E ele faz isso não de forma distante, mas com intimidade de pai. E o refrão: vós derramastes, ó Senhor, uma chuva generosa, vossa família já habitava a terra, que, por vossa vontade, preparastes para o pobre. Lembra que até a criação obedece a esse movimento. Tudo que vem de Deus é para a vida e para sustentar os que não podem se sustentar sozinhos. A chuva generosa não cai só para um, ela irriga a terra para que todos possam colher. A bênção que recebemos não é para parar na gente, mas para ser um canal que leva a vida e sustento aos outros. E essa é a resposta natural de quem entendeu a humildade. Se Deus cuida dos pequenos, também deve cuidar.
Se ele me acolhe na minha pequenez, eu também sou chamado a abrir espaço para os outros. Se ele é generoso comigo, eu não posso viver só para receber, mas também para partilhar. Então fica a reflexão. Será que a minha vida ela tem sido resposta ao cuidado de Deus? Ou eu só quero receber sem partilhar? Então, depois dessa breve reflexão, a gente pode passar para a segunda leitura de hoje. Agora, na segunda leitura, em Hebreus capítulo 12, do versículo 18 a 19, 22 a 24, aqui o autor faz um contraste muito forte. Ele lembra que o povo de Israel, no Monte Sinai, experimentou a presença de Deus de forma assustadora. Pensa na cena: trovões, escuridão, fumo, o som de uma trombeta e uma voz tão poderosa que o povo pedia para não ouvir mais. Era a experiência de um Deus que parecia distante, inacessível e apavorante. Mas agora, em Cristo, nós não nos aproximamos mais desse monte de medo, e sim do monte da comunhão. Sião, a cidade do Deus vivo, onde estão os anjos, a assembleia dos santos e a mais importante de tudo, Jesus, o mediador da nova aliança. E isso muda tudo. O cristianismo não nos coloca diante de um Deus que nos apavora, mas diante de um Deus que nos acolhe em família. Um Deus que se revela não só como juiz, mas como Pai que nos ama. E a razão de toda essa mudança é o sangue de Jesus, é o sacrifício dele que nos permite chegar perto do Pai, não por mérito, mas por pura graça. Isso significa que a fé não é para nos dar terror, para nos dar medo, mas para nos dar reverência e confiança. A santidade não é uma prisão cheia de regras, mas é uma festa a qual a gente foi convidado. O humilde não teme a presença de Deus, porque sabe que não chega por mérito, mas por graça. Ele sabe que a sua dignidade não vem de si mesmo, mas do convite de um Pai que o ama. Então, a gente pode passar para o evangelho de hoje. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 1 e do versículo 7 a 14, Jesus está em uma refeição na casa de um fariseu. Ele observa com atenção como os convidados, ao chegarem, correm para ocupar os primeiros lugares. Jesus, então, usa essa cena para poder contar uma parábola que vai direto ao ponto. Quando fores convidados, não busques o primeiro lugar, porque pode chegar alguém mais importante e você será envergonhado. Melhor escolher o último lugar, porque aí o anfitrião pode te chamar para frente e você será honrado. Essa parábola não é somente sobre a etiqueta, mas sobre o nosso coração. Ela é a chave do reino. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza não está em se colocar à frente, mas em se humilhar e deixar que Deus te exalte. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele também fala que para quem oferece o banquete, quando deres um banquete, não convide só os seus amigos, parentes, ricos, que podem te retribuir. Convide pobres, aleijados, porcos, cegos. Eles nos desafia a quebrar o ciclo de favor e troca que rege o mundo. A verdadeira recompensa não vem do retorno humano, mas de Deus, que vê o que é feito no segredo. Esse evangelho nos confronta profundamente. Muitas vezes vivemos em função de aplausos, escolhemos lugares, amizades e até ações pensando no que vamos receber em troca. Mas Jesus inverte tudo isso. Grande é quem serve sem esperar retorno. Feliz é quem reparte sem buscar aplauso. E isso é falado em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 7. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. A humildade de Cristo é a nossa maior referência. Para a nossa vida de hoje, será que eu tenho buscado destaque ou serviço? Será que eu tenho servido pessoas que podem me devolver algo? Ou eu tenho aberto espaço para quem nunca vai poder retribuir nada? Então, eu te convido, mais uma vez, a ficar comigo até o final desse vídeo e que você possa abrir o seu coração para Jesus, para a gente fazer essa oração juntos. Senhor, Tu me chamas à humildade e eu confesso, muitas vezes corro atrás de aplausos, lugares de honra e reconhecimento. Ensina-me a escolher o último lugar, porque sei que é lá que eu encontro o Teu olhar. Abre meu coração
para acolher quem não pode me devolver nada, porque é assim que o teu amor se manifesta. E quando me sentir pequeno, lembra-me, aí que a tua força me levanta. Amém. Muito obrigado você que está assistindo por ter ficado até o final do vídeo. E se essa palavra tocou o seu coração, faça dela a tua oração. Deixa o like, comenta, compartilha. Talvez esse vídeo pode chegar em alguém que vai se identificar também como você se identificou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia.